Como o cérebro reage quando paramos de comer açúcar? A química do cérebro fascina e desafia a inteligência de cientistas de todo o mundo. Nosso cérebro funciona graças a um complexo sistema bioquímico que resulta em impulsos nervosos, de onde surgem nossos pensamentos, tão abstratos. O funcionamento do cérebro é muito influenciado pela quantidade e pelo tipo de nutriente que chega até ele. Neste artigo, falaremos como o cérebro reage quando paramos de comer açúcar. O açúcar vicia. Sim, como você já deve desconfiar, o açúcar é uma substância altamente viciante, assim como a cafeína. Algumas pessoas, quando não tomam café pela manhã, sentem dor de cabeça ao longo do dia. O mesmo pode ocorrer quando interrompemos bruscamente o consumo de açúcar. Como o açúcar está presente não apenas em alimentos doces, mas também em salgados, como pães e massas, a sensação de abstinência da substância não nos afeta tanto. Mas, ainda assim, é possível que você sinta irritação, cansaço, ansiedade e até insônia devido à falta de doces. O açúcar não é alimento. Há alguns anos, o açúcar se tornou o grande vilão da dieta, porque não tem nenhum nutriente, fornecendo apenas a energia. Por isso, muitas pessoas decidiram renunciar ao doce, ou, ao menos, ao excesso de açúcar branco em suas vidas. O açúcar ativa os mesmos circuitos nervosos que outras substâncias que causam dependência. Tanto que, quando tentamos eliminar um doce, ou até diminuir seu consumo, passamos por algumas dificuldades. O que acontece muitas vezes é que diminuímos a quantidade de doces, como bolos, biscoitos e chocolate, mas aumentamos a quantidade de carboidratos salgados, como pães e macarrão, que contém amido e que se transforma em açúcar no corpo, e nos permite diminuir os sintomas desagradáveis da abstinência. Como o cérebro reage quando paramos de comer açúcar? O maior número de estudos realizados sobre a ação do açúcar no corpo usou ratos como cobaias. Durante alguns dias, os pesquisadores administraram uma solução açucarada aos ratos e, posteriormente, a interromperam. No período de retirada do açúcar, os investigadores observaram nos ratos diferentes sintomas físicos: tremores nas patas, sacudidas da cabeça ou ranger dos dentes. Além disso, também se observou um declínio da motricidade. O que o açúcar faz em nosso cérebro? Ao consumirmos açúcar, sentimos uma sensação de prazer, bem-estar e até euforia, pois aquele pedaço de chocolate ou pão doce faz o cérebro liberar grandes doses de dopamina. Em busca dessa sensação de prazer, assim como com qualquer outra substância viciante, procuramos consumir o açúcar novamente. É por isso que, quando paramos de comer açúcar, podemos apresentar os seguintes sintomas: falta de motivação, distúrbios do sono, vontade exagerada de comer, sobretudo massas e outros alimentos ricos em carboidratos, falta de fome, dor de cabeça, cansaço, irritação e ansiedade sem motivo aparente. Benefícios de pararmos de comer açúcar. Você pode estar se perguntando: mas se eu parar de comer açúcar, não vou sofrer de alguma carência nutricional? A resposta é não. O açúcar branco não tem nenhum valor nutricional, apenas energético, e essa energia você pode obter de muitos outros alimentos mais saudáveis, como os cereais integrais e as frutas. Veja alguns benefícios de paramos de comer açúcar. O açúcar é altamente calórico e muitas dessas calorias não são usadas pelo corpo, sendo armazenadas sob a forma de gordura.
Ao diminuir a ingestão de doces, o corpo precisará queimar gordura para gastar a mesma quantidade de calorias de que precisava antes. Seu sistema circulatório ficará mais forte. Alguns estudos afirmam que o excesso de açúcar causa alterações no sistema cardiovascular e aumenta o risco de derrames e entupimentos das artérias. Sentirá saciedade mais facilmente. A diminuição do consumo de açúcar geralmente faz com que consumamos alimentos de digestão mais lenta, como aveia e grãos integrais, que aumentam a sensação de saciedade, são mais nutritivos e menos calóricos. Seu corpo estará mais protegido contra o câncer e o diabetes. O açúcar em excesso faz o pâncreas produzir mais insulina, o que aumenta o risco do organismo desenvolver diabetes tipo 2 e câncer de pâncreas e de intestino. Seu fígado ficará mais saudável. Desintoxicar o corpo do excesso de açúcar é ideal para purificar o fígado e o sangue. O açúcar pode ter um efeito tão nocivo sobre o fígado quanto o álcool. Quando reduzimos ou paramos de comer açúcar branco e seus derivados, também estaremos prevenindo o envelhecimento precoce e ajudando o cérebro a ter mais capacidade de concentração e memória. Procure substituir o açúcar aos poucos, usando adoçantes naturais, como o mel e a estévia. Acompanhe as melhoras na sua saúde e qualidade de vida, perseverando mesmo quando os sinais de abstinência começarem a aparecer. Se você perseverar nos seus novos hábitos, então não sentirá mais falta do açúcar